que seria cada um desses custos? O custo de obtenção consiste na somatória de esforços dispendidos para se obter a posse de mercadorias. Por isso que ele se chama custo de obtenção. Não estamos nos referindo ao valor pago pelas mercadorias, mas o custo do processo de obtenção. Quanto custa pesquisa de compras, quanto custa pesquisa de mercado, quanto custa o processo de negociação, de cotações, de concorrência, quanto custa o salário dos compradores, né? As despesas de viagens eventualmente necessárias para fazer acompanhamento nas empresas fornecedoras. Tudo isso reúne o custo de obtenção. O custo de obtenção é uma função inversamente proporcional à quantidade que se compra. Em outras palavras, se vamos a um supermercado adquirir uma latinha de refrigerante, há diversos custos incorridos no processo de obtenção desse refrigerante. Imaginando que a gente vá até os supermercados com automóvel, teremos um certo dispêndio com combustível, desgaste de pneus, depreciação do veículo, uma pequena parcela do IPVA que nós recolhemos anualmente. Todos são custos do processo de obtenção da latinha. E observem que não estamos nos referindo ao preço da mercadoria. Porém, se nessa mesma ida ao supermercado, ao invés de uma latinha, nós adquirimos 50 latinhas, o custo de obtenção por latinha vai ser, na segunda situação, 50 vezes menor do que o custo de obtenção se tivéssemos comprado apenas uma latinha. O outro custo relevante no processo de gestão de estoques é o chamado custo de manutenção de estoques, que é o quanto nos custa para que possamos manter mercadorias estocadas. E isso está intimamente relacionado ao custo do dinheiro. O que é o custo do dinheiro? É o valor que o mercado financeiro poderia estar remunerando um certo montante se ele não estivesse empatado em mercadorias. O custo de manutenção costuma ser considerado como uma função linear, diretamente proporcional à quantidade de inventário armazenado. Quando juntamos o custo de manutenção com o custo de obtenção, nós temos o que se chama custo total, que reúne a totalidade dos dispêndios incorridos, seja na manutenção ou no processo de obtenção desses estoques. A análise e a consideração desses valores é base fundamental para a determinação dos chamados lotes econômicos. O conceito de lote econômico está relacionado à determinação de uma quantidade para a qual a somatória dos custos é mínima. Por isso que se chama lote econômico, ou seja, no processo de aquisição de determinado insumo, existe uma quantidade. Essa quantidade é a que se refere à minimização de custos de obtenção e de manutenção. Agora abordaremos os estoques no cenário empresarial, especificamente no contexto industrial. O conceito de SKU, na nossa disciplina, é muito grande na medida em que consiste em ferramenta importante para o adequado dimensionamento de estoques. E por se falar em dimensionamento de estoques, quando os estoques forem mal dimensionados, costuma-se dizer que os estoques estão desbalanceados. O desbalanceamento de estoques é uma causa relevante para a geração de desperdícios. Imaginemos que dois componentes tenham que contracenar entre si, eles sejam usados simultaneamente. A falta de um componente poderia literalmente fazer com que o outro também fique encalhado, né? Literalmente encalhado, porque ele não poderia dar continuidade ao processo produtivo. Abordaremos agora os estoques no comércio varejista, atacadista e distribuidor. O que são os varejistas? Varejistas reúnem estabelecimentos onde as mercadorias são vendidas, comercializadas de maneira fracionada. Um supermercado, uma loja, um estabelecimento, uma padaria. Já os distribuidores desempenham um papel muito importante nas cadeias de suprimento, na medida em que capilarizam a rede de distribuição. Os distribuidores são organizações
que distribuem produtos, né? São entidades mercantis, sem dúvida, mas eles têm o papel de adquirir de produtores e repassar para varejistas. Já os atacadistas constituem organizações bastante oportunistas. Oportunistas no sentido de comprar em momentos de oferta de preço, geralmente são entidades capitalizadas, e aguardam, eles formam um pulmão, um buffer, um depósito de mercadorias, aguardando melhores oportunidades de colocar essas mercadorias no mercado de consumo. Os atacadistas também podem vender para os varejistas. Realmente esse é o caminho mais utilizado pelos atacadistas. Porém, eles, diferentemente dos distribuidores, normalmente não atendem a uma política de comercialização sincronizada com a política dos fabricantes. Por esse motivo que os atacadistas tendem a dar lugar para distribuidores. Os grandes distribuidores hoje de produtos de consumo no Brasil já foram atacadistas um dia. A migração da função atacado para a função distribuidor agrega mais valor, ajuda a fidelização do consumidor, do cliente, aos produtos oriundos dos fabricantes. Uma outra preocupação importante é no segmento de artigos voltados à manutenção, reparos e operações. São os chamados artigos indiretos. O dimensionamento de estoques desse tipo dessa categoria de materiais, né, os chamados artigos indiretos, tem uma característica bastante peculiar. Normalmente são muitos itens e uma quantidade de movimentação muito pequena. Ao invés das organizações proverem-se de grandes estoques de materiais para esse tipo de aplicativo, talvez o mais racional seja estabelecer um contrato com fornecedores, de forma que esses fornecedores atendam necessidades em momentos pontuais. Vamos imaginar, por exemplo, uma instituição de ensino que consuma lâmpadas, me parece bastante usual. Ao invés de se manter um estoque de lâmpadas, mesmo porque não é core business de uma instituição de ensino, talvez o estabelecimento de um contrato com um fornecedor que atenda ou que avalie semanalmente a necessidade de substituição de lâmpadas. Destacaremos agora práticas mais usuais em gestão de estoques. Prática bastante recomendada são as curvas de estoque. Para que elas servem? Uma representação gráfica que mostra claramente o comportamento físico de estoques ao longo de determinado período. O cálculo, por exemplo, do saldo de estoques, normalmente parte de um saldo no início do período, agrega entradas ou recebimentos e descontam as saídas ou estoques consumidos, até se identificar estoques finais ao longo de um período. As curvas de estoque ainda possibilitam o dimensionamento de estoques máximos e estoques mínimos. Ora, se temos controle de estoques máximos, mínimos e de todo o fluxo quantitativo durante um período, podemos destacar os estoques médios, que consiste no comportamento mediano ao longo do período analisado. Se temos como elementos balizadores estoques máximos, estoques mínimos, por conseguinte o estoque médio, podemos dimensionar ainda o espaço a transcorrer entre uma reposição e outra, em função dos chamados lead times, ou os tempos de ressuprimento, dependentes de cada fornecedor, de cada segmento de mercado. E, finalmente, o conceito de estoque de segurança. O que é o estoque de segurança? É uma quantidade de inventários previamente calculada, dimensionada, para cobrir pequenas variações entre demanda e suprimentos. Estoques de segurança podem ser analogamente comparados ao conceito da reserva dos tanques de combustível dos nossos automóveis. Quando estamos dirigindo e o combustível acabando, sinaliza-se no painel a necessidade de ressuprimento. Entramos no estoque de segurança. É um alerta, na realidade, para que possamos repor os inventários. As práticas com gestão de estoques são muito importantes para o dimensionamento de lotes. E que consistem o dimensionamento de lotes? Consistem na determinação das quantidades